Boa noite a todos, aos nossos amigos de casa, aos amigos aqui presentes, ao plano espiritual. 27 de maio de 2024, já o 5º mês do ano findando, e vamos iniciar mais uma semana no nosso querido SPI, reforçando todo o entusiasmo e a vontade de que a nossa missão a cada dia seja cumprida. E direi aos presentes e aos de casa que permaneçam de olhos fechados durante esta prece e que sintam como se cada uma destas frases estiver sendo pronunciada por cada um de nós. Senhor, a cada dia surge o difícil e inesperado desafio que a vida oferece na condição de grande mestre e de novas oportunidades para nos encaminhar em busca da nossa luz interior. Entretanto, essas situações complexas não são capazes de nos abater, pois, sedimentados na sabedoria cristã, encontramos coragem para superarmos a distância daqueles que amamos, mas que partiram em busca do necessário conhecimento. O ódio que recai sobre nossos corações e, por vezes, as causas são para nós desconhecidas. A perseguição gratuita que busca sutilmente nos afastar do trabalho do bem. A doença que se apresenta como um freio, mas que, na verdade, nada mais é do que um recomeço. O silêncio, confundido com solidão, que nos leva a refletir sobre o quanto é preciso melhorar e reformar a nós mesmos, em pensamentos, em sentimentos, em atitudes diárias. As dúvidas diante das escolhas terrenas que tanto nos fazem sofrer. A tormenta dos corações que estão ao nosso lado e nada mais são do que professores a nos ensinar a complicada disciplina chamada paciência. Senhor, é verdade que não podemos nos ausentar destes campos de batalha, mas nada será tão avassalador se um dia nos afastarmos de Ti. Jamais superaríamos ausentarmos-nos da luz e do Seu amor, pois estamos conscientes de que a luta nos fortalece, o trabalho aprimora, mas a fé é sem dúvida a sustentação da vida e o caminho que nos leva a Ti. Que assim seja. Daremos continuidade com a presença do nosso querido Bruno para a palestra dessa noite. É sentado? Eu não me aguentaria ficar sentado. Né? Espanta. Jesus nos abençoe. Permita que nossos corações sejam aquecidos pelo ensinamento.
os nossos queridos irmãos espirituais. A todos que estão em casa. Aonde é a câmera hoje? Lá? Eu posso falar à vontade, né? Tchau para todo mundo. Oi para todo mundo. Hã? Ficou melhor, ficou melhor. Isso aqui, mano. Bom, sim? Hoje nós vamos falar mais um capítulo do Reforma Íntima Sem Martírio, e o capítulo destinado que eu escolhi rapidamente, e olhei lá a listinha que o Glauco estava preparando, imediatamente eu corri para escolher um tema que eu achava que seria mais fácil. Quem não faz isso, né? E aí eu vi Projeto de Vida, olhei aquilo e falei, é esse, nem li. Só eu coloquei meu nome. Dia 27, Projeto de Vida, vou lá falar sobre Projeto de Vida. Quando fui ler o texto, não era nada do que eu pensava. E a espiritualidade sempre nos ensinando, nos forçando ao aprendizado, trazendo que todos nós, estudantes da doutrina espírita, sejamos trazidos para uma realidade que é a nossa própria realidade dentro daquelas necessidades que nós precisamos. O Projeto de Vida é um texto que fala exclusivamente sobre materialismo. E que esse projeto de vida que eu imaginei que eu pudesse falar sobre a nossa caminhada espírita aqui no mundo e alguma coisa desse tipo, e faria alguma relação com o Evangelho segundo o Espiritismo ou com as questões que estão dentro do Livro dos Espíritos, isso tudo meio que caiu por terra quando eu falei, eu tenho que falar exatamente o que está aqui. Naturalmente, vocês me conhecem, não gosto muito de seguir só busco uma inspiração no texto e sempre me recorro às obras básicas. Lá fui eu mergulhar mais uma vez no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo para que eu pudesse ter o texto dessa noite. Foi muito legal. Gosto de contar sempre essa história antes de eu começar, porque onde foi legal? Porque são aquelas questões em que os espíritos batem tanto no Kardec, às vezes dá pena de entender aquele contexto. Ele pergunta, os espíritos respondem, ele fala, mas não é bem isso. E eles falam, é porque você ainda não está em condições de compreender. E continua a falar. E é um amasso, como seria o termo de hoje em dia, né? E no final deixa muitas reflexões muito, muito boas para nós. Mostrarei agora. Pois bem, o Projeto de Vida também poderia ser chamado de uma íntima. O Projeto de Vida poderia ser trazido pelo o Espírito em 1863 trouxe um chamamento. A primeira frase do texto, ele diz que todas as vezes que as pessoas se aproximam das questões materiais, elas têm mais dificuldade de amar. Isso, em primeira leitura, eu falei, é controverso. Podia ser. Porque, obviamente, eu não tenho razão. Só precisava compreender de onde vinha aquela afirmação. Quanto mais a gente se envolve com o materialismo, quanto mais a gente dá valor às coisas materiais, mais a gente tem dificuldade de amar. Porque me parece que, às vezes, a gente vai chegando, né, ainda mais na nossa idade, nossa evolução espiritual, a gente vai chegando em algum ponto em que a gente parece que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Consigo dar atenção ao meu trabalho, ser produtivo, ser útil socialmente. Ao mesmo tempo, eu também consigo, né, utilizar dos valores que percebo nisso para que eu possa realizar meus sonhos, comprar coisas que desejo, fomentar algum tipo de estudo ou de desejo material, e que isso me traz alguma felicidade quando eu adquiro. Isso também é muito verdadeiro para mim. Então eu precisava compreender nessa leitura onde está o erro, onde é tão errado eu me dedicar ao materialismo, né, em contrapartida à minha vontade de amar. E hoje já me sinto muito capaz de amar. Todos nós estamos nessa caminhada, né, de cada vez expandir mais o nosso amor. Cada vez nós conseguimos amar mais e mais e mais pessoas.
tenho muita dificuldade de amar, não consigo amar certas pessoas, terroristas, pessoas que têm coragem de fazer certas coisas com outras. Eu tenho muita dificuldade de amá-las. E, na verdade, não. Sinto até um outro sentimento em relação a elas. E aí eu preciso cuidar disso em mim. E sinto que ainda estou na minha escala espiritual. E é de todos, imagino, que estão aqui, porque estamos encarnados no mesmo bairro, no mesmo frio, as mesmas cadeiras, e nós estamos aqui, possivelmente, numa escala espiritual semelhante. Uns mais evoluídos, outros menos, mas não muito distantes uns dos outros. Quando comparados, por exemplo, a quem está em certos lugares do planeta e admitindo ou fazendo certas atitudes. Pois bem, já que nós estamos diante disso, eu precisei voltar e entender o propósito de nós estarmos nesse mundo. Qual é o propósito de nós virmos nesse planeta? Sobre que argumento nós temos? E onde está o problema no materialismo dentro desse projeto de vida? Nosso projeto de vida ele começa muito antes. No plano espiritual, quando a gente decide vir ao mundo para que nós recebamos certas tarefas e nós vamos, a partir dali, desenvolvê-las para que nós possamos ter uma evolução mais acelerada. Isso significa dizer que quando nós estamos no plano espiritual, nós também evoluímos. Obviamente, porque nós temos contatos com diversos ensinamentos que acontecem naquele local. As pessoas que já travaram contato com a literatura espírita percebem que no plano espiritual existem escolas de desenvolvimento, existem planos de carreira, existem modos de desenvolvimento no plano espiritual. Mas que tudo isso só vem à prova, esses ensinamentos, quando nós somos submetidos à matéria. Vejamos, o mundo, quando começa lá no Livro dos Espíritos, vamos dizer que o mundo começa no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos começa a partir do surgimento do mundo. Então, lá no Livro dos Espíritos, quando a gente começa nas primeiras questões, aquelas primeiras 30 que todo mundo gosta de pular, né, que a gente coloca lá, sabe, o elemento material, o elemento espiritual, e a pessoa tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o elemento, que elemento material não é matéria, o elemento espiritual não é espírito, e nós começamos todo aquele estudo, a gente começa a perceber que o mundo todo ele é feito, portanto, desses dois elementos. Precisam caminhar juntos. Parte espiritual, vamos dizer assim, para simplificar essa noite, e uma parte material. Portanto, quando nós estamos envoltos, embebidos, né, puros com o nosso espírito perispírito, na espiritualidade, no plano espiritual, nós estamos com pouco contato com a matéria. E quando nós encarnamos, aí inverte isso. Nós temos muito contato com a matéria e pouquíssimo contato com o plano espiritual. E aí nós somos submetidos a todo aquele aprendizado que nós passamos na escola espiritual, nós somos testados. E aí, vejam se o movimento do ser humano, isso está muito legal lá no texto, e essa é a parte, para mim, muito esclarecedora do texto, quando ele diz o seguinte: o ser humano que caminha e que gosta do materialismo, que luta pelas coisas materiais, que briga pelas coisas materiais, que dedica todas as suas horas, minutos e segundos das suas semanas em obter cada vez mais coisas materiais, essas pessoas, elas têm, em geral, um objetivo final, um objetivo mais genérico, não um objetivo específico, mas um objetivo genérico. Qual é o objetivo dessas pessoas? Tranquilidade material. Ou seja, alcançar uma certa quantidade de bens, de capital. Isso varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que gostariam de ter muito, pessoas que se contentariam em ter uma pequena casa, um jardim, outras querem ir para o interior, outras querem um lugar para arar. Então, não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, estou falando de desejos materiais que variam de acordo com cada mente. Mas as pessoas querem isso. E querem para que elas tenham uma certa tranquilidade. A tranquilidade de ter um plano de saúde, bom plano de saúde, a tranquilidade de poder se alimentar, de usar deseja, de usar as roupas para demonstrar qual é o seu estilo, você deseja externalizar socialmente, né? Um estilo mais arrumado, um estilo mais
um estilo mais confortável. Você ser quem você é pela sua própria demonstração. E o mundo está assim, cada vez mais assim. Isso é sem julgamento, é sem erro, é simplesmente a constatação de que as pessoas querem um equilíbrio, querem o tempo todo estar bem. Quero estar bem. Bem em todas essas áreas. Porém, alerta os espíritos nesse texto, que é o seguinte: viver não é uma permanência, é uma impermanência. Assim, nós seremos, querendo ou não, durante toda a nossa vida, movidos a novos movimentos. Coisas irão acontecer na nossa vida para nos deslocarmos desse estado que nós buscamos em razão da matéria o tempo todo. Ou seja, mentalmente, nós, e até por conta de algumas ações nossas, nós estamos o tempo todo buscando algo material, algo material, algo material, algo material. E não é simplesmente para ter, para exibir. Não quero falar sobre isso. Eu quero dizer que às vezes as pessoas fazem movimentos materiais. Só que esses movimentos materiais, quando eles querem que as pessoas querem ficar estanque, paradas, no mesmo status. E a vida vem lapada, e outra, e outra, e outra, e te tira o tempo todo dessa zona de conforto. E aí você trabalha mais, ou você faz mais ações, ou você chama mais pessoas, ou você muda alguma coisa, sempre em prol de voltar àquele equilíbrio material. E quando isso tudo vai acontecendo, parece que é um movimento da vida o tempo todo te impulsionando para que você perceba que existe algo a mais que precisa ser feito. Na questão 811, eles perguntam para os espíritos assim, coisa desse tipo. Quando que nós vamos ter um mundo em que haja um equilíbrio de riqueza? O espírito fala, jamais. Sim, nunca houve nem nunca haverá. Porque se houver, o ser humano vem e destrói. Algo assim. Por quê? O que eles querem dizer com isso? Gente, mas não é isso que a gente queria. Aí ele fala, veja, o egoísmo presente nos nossos corações atuais não é o que você perguntou. A avareza presente hoje em dia não é o que você perguntou. O que foi perguntado é se haverá um equilíbrio. Não. Por quê? As vontades, os desejos e os desenvolvimentos, né, mentais e corpóreos de sucessivas encarnações foram diferentes em todos nós. Então as pessoas necessitam realmente de pouco, outros precisam de um pouco mais. E não significa, não estou falando de rico e pobre. Porque às vezes, para quem tem pouco, alguma coisa é muito. Né? E para quem já tem muito, ter algo a mais é pouco. Então, assim, estou falando daquilo que a pessoa de fato deseja. Estou falando de sonhos. Estou falando do projeto de vida. O projeto de vida, portanto, nós esperamos que aconteça com as pessoas, que é sugerido ali, é uma de dedicação ao espírito, ao seu espírito. De que uma parte da sua semana, inclusive no texto coloca algumas horas, faz uma conta em horas, um trabalho mediúnico levaria de 1h30 a 3 horas, que isso corresponde a X% da sua semana. Então, mas a lição disso aí é o quanto estamos nos dedicando ao lado espiritual. Porque se estamos no plano espiritual, temos um pequeno contato com a matéria, para que depois nós possamos fazer esse mergulho na vida, quando nós já mergulhamos aqui, precisamos manter esse contato com o plano espiritual. Isso nos ajuda. Isso é uma vantagem. Se há algo que o espírita pode ter, é usar o plano espiritual a seu favor. E o quanto que nós usamos o nosso contato espiritual ao nosso favor. Eu rezo. Outros também. Né? Eu acredito. Outros também. Qual é a vantagem de ser espírita? E não somente esse amasso de consciência, né? essa pressão de consciência da gente estar o tempo todo tentando acertar. Né? O que nos faz? Onde estão nossas ferramentas que vão nos tornar alguém... Porque o espiritismo é a religião do futuro. Diz assim, não, o espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das outras religiões.
Essa é a frase legal. As pessoas dizem, espiritismo é a última religião que surgiu. Surgiu em 1800. As outras religiões são antes de Cristo, depois de Cristo. Pense em todas as religiões do planeta. Sempre surgiram muitos anos antes. Então dizem, espiritismo é a religião do futuro? Não. O espiritismo é o futuro das outras religiões. As outras religiões caminharão. Né? E olha que já está tendo exorcismo por aí, já está tendo outras... Como é na igreja evangélica, descarrego, sessões de descarrego na igreja, está lá, o espírito está lá. As coisas estão acontecendo. O futuro das outras religiões não é para a gente, nossa geração. As religiões começarão a entender que existe um lado espiritual muito importante. Só que a gente já está aqui, a gente já compreendeu isso e estamos fazendo o que com essa informação? Assim, a informação que nós temos de que existe um plano espiritual, de que nós temos um norte, nós temos um modelo e guia, que é Jesus Cristo. Nós temos um norte, que é o homem de bem. Se nós temos um homem de bem, acreditamos na reencarnação, sabemos onde nós estamos, precisamos ter um autoconhecimento para que a gente possa entender. Sabemos da lei de causa e efeito. Acreditamos no nosso livre-arbítrio. Então a gente começa a ter certas ferramentas que, para um estudo doutrinário, funciona muito bem. Para essa conversa, funciona muito bem. Então, eu sou um ser encarnado com modelo e guia, que é Jesus Cristo. Esse é ser espírito. Se Jesus Cristo é meu modelo e guia, eu sei que existem vidas sucessivas. Agora, se eu sei que tem vidas sucessivas e Jesus Cristo é meu modelo e guia, ele tem que ter deixado algum tipo de recado. Está lá o homem de bem. Eu tenho que fazer isso. Eu estou num plano de desenvolvimento que sai de simples e ignorante e vou rumo à perfeição. Opa, estou no meio do caminho disso. Preciso fazer o quê? Preciso praticar isso. E aí, cada um, de acordo com as suas competências, vai fazer esse tipo de desenvolvimento. Entendo que a morte, né, que essa vida, na verdade, né, é uma oportunidade de lidar com a matéria, de evoluir, de criar meios de que eu evolua cada vez mais rápido. Doutrinariamente, não há nenhum erro em dizer isso. Só tem algo. Falta todas essas explicações. Às vezes acontecem aqui nas segundas-feiras, aos sábados. Na quarta, não. Por que na quarta, não? Porque na quarta eles vão cuidar do espírito. Na quarta eles estão cuidando do espírito. Mas aqui não estamos? Aqui nós estamos cuidando da doutrina. Eu quero saber o seguinte: quanto nós que estamos aqui, em casa ou desencarnado, estamos usando o plano espiritual ao nosso favor. Os nossos mentores espirituais estão aqui, os mentores espirituais da casa estão aqui. Existem espíritos maravilhosos que cuidam de nós. Quanto que nós pedimos, quanto que nós nos conectamos com esses espíritos, quanto que nós usamos o plano ao nosso favor, quanto que damos razão às intuições que surgem no nosso dia a dia. Vimos aquilo, não vai. Recua. Deixe para amanhã. Agora é hora? De onde vêm esses pensamentos que no meio de uma crise, no meio de uma intemperança, no meio de algum momento de desesperança, surgem na nossa cabeça e a gente os abandona e fala: eu sei o que eu faço. Depois, com o espírita que sou, sei que existe a lei de causa. Lá na frente. E eu tenho que lidar agora com um problema maior. Porque o si, né? Deveria ter um espírito chamado si, né? O si está todo mundo. Se eu tivesse ouvido, né? O si, isso não teria acontecido. O si está o tempo todo na nossa mente. Quanto na nossa prece nós estamos amanhecendo e falando: Jesus, meu coração é espírita. Meu coração é seu. E nessas próximas 24 horas, consiga ouvir e ser intuído pelos meus irmãos espirituais. Seja afastado de mim aqueles que não compreendem ainda as lições do mundo encarnado. Que eu receba
as melhores orientações. Porque nessa vida eu sou um estudante. E seguimos estudando por mais 24 horas. O plano espiritual está aqui. Mas nós lembramos dele. Basta um filho adoecido. Basta pai e uma mãe. Basta o marido. E aí a gente puxa tudo de espírita que tem. A gente quer voltar ao nosso estado anterior. Por quê? Não percebe. Mais uma vez, a vida nos balançou. A vida precisou mexer com alguém ou conosco para que nós lembrássemos que existe algo espiritual que precisa ser cuidado. Aquela história de que todos nós somos médiuns, estudo excelente. Outra ocasião. O microfone em segunda-feira, uma reunião pública e doutrinária, não vou dizer que todos somos médiuns. Vou dizer que todos somos espíritas. Quem está aqui é espírita. Quem está aqui fala com orgulho que é espírita. E se é espírita, nós temos os nossos valores e eu quero contato com o mundo espiritual. Eu não tenho medo deles. Eu tenho medo de não tê-los. E nada mais empolgante que uma sensação de domínio quando a gente percebe que algum irmão espiritual nos acolheu. Perceptível, é treinável. Aí fica um convite. Um convite para estudar. Um convite para você mergulhar. É um convite para você conhecer. Conhecer as suas potencialidades. E preciso estabelecer uma conexão de você consigo mesmo. Isso só vai acontecer de uma maneira mais pura quando entender essa conexão sua com o plano espiritual. Isso tem que ser muito além do que as palavras da manhã, das nossas preces. Isso tem que ser diferente daquela oração breve que a gente faz diante dos momentos. Essa conexão, ela tem que ser constante. Bruno, os irmãos espirituais vão ficar caminhando lado a lado comigo o tempo todo? Não. É você que vai caminhar o tempo todo ao lado dele. É você que vai o tempo todo pedir, querer, desejar estar com eles. Preciso ouvi-los. Preciso senti-los. Preciso abraçá-los. Só quero que todos os irmãos espirituais dessa casa sintam-se muito acolhidos. Os que estão trabalhando, os que vêm para cá em busca de tratamento. Imaginem, meus irmãos, para concluir, que nós temos diversos romances espíritas. Vários deles, até os não tão romanceados, mas são, como as obras do André, trazem relatos de como funciona o plano espiritual. Nós, no início da nossa caminhada espírita, a gente tem uma tendência muito grande de ler esses livros. Depois vem passando o tempo e a gente começa a fazer um mergulho nos livros mais científicos. A gente supera os livros científicos, a gente mergulha nos livros de mensagens. Depois a gente sai do livro de mensagens e a gente começa a usar livros para reflexão.
E a gente faz, parece que todo mundo segue a mesma caminhada. Se eu fizesse uma enquete entre todos aqui os trabalhadores, qual foi o último que vocês leram? Romances? Surpreenda com o tempo que as pessoas. Mas, o que eu quero dizer? Que, entre esses romances, existe um conhecimento muito importante. A gente às vezes abandona. Sonho. É como é no mundo espiritual. Como é viver no mundo espiritual? Como é retornar para lá? Como vai ser? Para onde irei? Como será? Quem encontrarei? Eu vou viver? Eu vou sentir frio? Eu vou sentir fome? Perguntas iniciais que nós fizemos lá atrás. E a gente parece que esqueceu. A gente tem tanta fé. Isso parece não ser mais importante. Chega um momento que eu penso. Tem que saber o que eu quero ter, não saber, mas certeza onde eu vou. Quem vai estar lá do outro lado? Curiosidade, espiritite de quem está encarnado, né? Eles gostam de espiritite. Essas coisas que os espíritas, né? De ficar entre nós. E aí, é isso. Se a gente tem um sonho nesse mundo futuro, a gente precisa construir isso. A gente precisa manter esse contato, viver esse sonho, ler algo, se conectar, imaginar como é imaginar que aqui, nessa casa, está cercado de espíritos. Porque uma coisa é certa, ainda aqui enxergo o ar, mas todos respiram, percebem a presença dele. Os irmãos, o pecado dessa noite, luta, mudem, aceitem as mudanças da vida. Não resistam. Peguem todas as coisas. Quantas coisas estão dentro de vocês que vocês desejam fazer materiais? Materiais. Não tem problema ser material. Nós precisamos de outros propósitos. Desde que aquela nova matéria te conecte com a espiritualidade. Agora começa a fazer sentido esse materialismo, né? A gente conversava e o Glauco falava sobre a aventura dele, agora está há 2 anos. E ele inicia essa caminhada. Recentemente. Teve que investir, ele teve que comprar, ele tem que pagar as aulas, ele tem que ir a shows, ele tem que ter investimento nisso. É matéria. Mas é arte. Agora, eu estava falando com ele, ele tem uma melhora da audição, uma percepção de notas, ele enxerga melhor a música, ele ouve melhor canções que ele antes gostava e agora ele vai gostar mais ainda, ou outras que ele gostava, agora ele deixa de gostar, porque ele percebe que não são tão boas. Então, ele começa a refinar um sentido encarnado que existe no plano espiritual. Ele favorece uma próxima encarnação, um aprendizado de música, de outros instrumentos para uma futura encarnação. Os desafios que ele tem agora facilitam no futuro. Ele se prepara para algo belo. Investe em arte. É matéria. Mas é espírito. Ele pode estar junto com irmãos espirituais que gostam dele, que se conectam com ele e também amam a arte da música. Tudo começa a fazer muito mais sentido quando a gente investe em algo que seja proveitoso para a sua encarnação. Isso é um projeto de vida. Quando iniciamos uma atividade física, seja ela qual for, além dos benefícios de saúde e tudo mais, isso nos conecta com o mundo. Ou melhor, isso nos desconecta, às vezes, do mundo. E permite que a gente faça um autoconhecimento. Existe uma série de coisas, de ações materiais, que aí sim nos facilitam a amar.
Então, o amar, ele é dificultado, sim, quando alguém foca apenas em obter. E essas pessoas pensam que se ela der algo para alguém, se ela trabalhar para que ela possa construir algo para deixar para outro, é uma forma de amor. Mas essa fase nós já superamos. Terminamos o amor unicamente o modelo que Jesus Cristo nos concedeu. Amar é prático. Amar dói. Amar mexe com a gente. O amar, ele vem de um sentimento que a gente sabe. Se alguém ama, dói muito. E não adianta dizer que é espírita. Portanto, né? Está preparado. O rompimento desse amor é muito dolorido. Amar, visitar tudo no outro. Tem limite. Tem limite. Tem quantidade. Não dá para mensurar. É só um fluxo intenso de um sentimento. Não quer nada. É só mão única. Amor nunca é mão dupla. Nunca. Não depende do outro. É zero dependência do outro. Você é capaz de amar mesmo que te odeia. Vamos amar.